Essa semana eu fui a um centro cultural e quando eu tava chegando lá tinha dois cachorros vira-lata, né? Um de costas pro outro, copulando. Aí eu vi aquela cena e senti um desconforto, senti um incômodo. Aí eu, opa, que desconforto é esse? Que incômodo é esse? E aí eu pude perceber as vozes que vieram no meu pensamento diante daquela cena. Nossa, como é que esses dois cachorros estão aqui em pleno centro cultural fazendo sexo em público? Como é que pode isso? Eles nem se importam, eles estão aí tranquilamente, todo mundo olhando, tinha gente filmando inclusive. Que absurdo, como é que esses cachorros fazem isso? Então, depois de me identificar com essas vozes, opa, pude voltar para o meu observador e, Alice, natureza, eles estão cumprindo uma necessidade da natureza. E aí, quando eu pude me alinhar com o meu centro, eu vi que todas aquelas vozes, como é que pode isso e aquilo, eram enfeites em torno do fenômeno. Qual era o fenômeno? Eles estavam fazendo sexo. O fenômeno era esse. Tudo mais, todas as vozes, os adjetivos, os julgamentos, tudo aquilo era meu. Era meu. A partir da minha história de vida, a partir do que eu aprendi a acreditar do que era correto ou do que era errado no sexo, do que é viável, do que não é, de como se construiu a história da sexualidade na vida da minha ancestralidade imediata, um pouco depois da imediata, né? Quais são os tabus, quais são os nódulos emocionais em torno dessa área da sexualidade, né? E eu tenho percebido que quanto maior a repressão da sexualidade no sistema familiar, maiores são as perversões. Quanto mais se reprime, pode-se observar que algumas famílias, por exemplo, extremamente religiosas, que esse padrão religioso é muito forte, há muitas pessoas procurando formas de vivenciar essa energia sexual na prostituição, ou práticas de abuso sexual na família, práticas de pedofilia, uma série de indivíduos desse sistema manifestando uma orientação sexual homossexual ou bissexual, porque naquele campo não pode. Então, quanto maior a repressão, maior a transgressão. Lembrando que orientação homossexual, bissexual, heterossexual, qualquer manifestação é manifestação ímpar, singular. Não é boa nem má, não é doença, não é perversão. Mas para aquele sistema familiar vai ser considerado como, né? Então, esse assunto de sexualidade é um assunto que, por mais experiência que nós tenhamos, ainda conhecemos muito pouco sobre o nosso desejo. Muito pouco. Mas, gente, é muito pouco mesmo. É muito pouco mesmo, sabe? Eu nunca esqueci um filme. Claro que eu não vou lembrar o título, porque eu nunca lembro o título do filme. Mas aquela cena me marcou muito. Havia um homem muito íntegro. Ele era conhecido pela reputação íntegra, honesta dele, né? Era um homem muito íntegro que guardava segredos políticos, segredos de Estado, né? E alguém soube que ele era fonte desses segredos e quis pensar em estratégias para extrair esses segredos dele. Então, o que fizeram? Contrataram uma prostituta para seduzi-lo. Primeiro seduzi-lo, para ver se ele abriu os segredos para ela. E se não funcionasse, tentaria outras coisas. E assim foi feito. Ele foi amarrado, né? Ele foi amarrado dentro de um quarto e essa prostituta ficava ali na frente tentando seduzi-lo. Primeiro de forma leve, pelas margens. E aí ela foi percebendo que ele se mantinha, mesmo com o desejo de se manifestar, ele se mantinha firme no propósito de guardar o segredo. Então ela foi investindo cada vez mais pesado, investindo de formas cada vez mais perversas para extrair esses segredos que ela tinha sido contratada para descobrir, né? Então, gente, ela começou a narrar uma cena de sexo com uma criança, né? Isso é muito difícil de tocar, que assunto delicado, né?
a pedofilia. Quando a gente olha para esse nome pedofilia, nos causa tantas reações a nível físico mesmo, né? É tão difícil tocar nisso. Só que quando a gente está aqui no consultório, tem a oportunidade de olhar para os bastidores de uma forma mais ampla, sem tomar partido, sem julgar se é certo ou se é errado, mas conhecer o quadro que se manifesta ali de uma forma mais complexa, mais profunda, né? E aí o que aconteceu com esse cara do filme? Enquanto ela narrava a cena de sexo com a criança, ele percebeu que ele estava começando a ter ereção. Ele ficou desesperado com aquilo. Ele era um homem casado, tinha filhos, investia tudo que ele tinha no ser dele para afirmar a integridade dentro dele. Como é que ele poderia estar tendo ereção com a narração abominável daquelas? Gente, então ele começou a chorar copiosamente. Era ele tendo ereção, corpo manifestando, ardendo de desejo por aquilo que ela estava narrando, e ele chorando. Aparece o rosto dele no filme completamente encharcado de choro. Ele não conseguia acolher. O que está acontecendo? Ele não conseguia aceitar que o corpo dele estivesse manifestando uma expressão de desejo que ele abominava absurdamente. Ele não estava suportando olhar que ele estava desejando aquilo que estava sendo narrado. Aquilo confrontava profundamente tudo que ele tinha aprendido sobre sexualidade, sobre a sexualidade dele, né? Então foi uma cena difícil de assistir. É possível perceber no semblante dele o grau de tortura que ele estava sendo submetido ao ter que se confrontar com esse quadrante da consciência tão escondido, tão negado, né? Então, tudo isso para dizer que quando aparece alguém fora, né? Manifestando comportamentos sexuais não aceitáveis, né? Transgressores, perversos, o nosso saco de pedrada para essa pessoa, para essa situação, tá pronto. Nosso saco de pedras na direção dessa pessoa está pronto. O que não vai faltar é adjetivo, é acusação, é julgamento. Estaremos de prontidão para fazer a nossa avaliação, né, sobre aquilo. Só que a notícia é que aquilo que está se manifestando ali, no momento que me afeta nesse nível, também é meu. E às vezes até quando não afeta, também é meu. Porque quem é aquele outro que está ali na minha frente? Por que aquele outro está se manifestando na minha frente? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo diante disso? Observe, por exemplo, quando, aqui no caso de nós mulheres, né? Tantos séculos de repressão, quando a gente observa uma mulher que está trilhando uma caminhada de mais liberação, né? De mais empoderamento, quando essa mulher se permite alguns comportamentos sexuais um pouco mais livres que o nosso, não vai ser nada difícil a gente perceber em nós ou numa colega nossa, dizer, olha, fulana é uma prostituta, e aí não faltam adjetivos, da gente para com ela, de mulher para mulher, né? Então, a gente não suporta ainda. O machismo não tá só nos homens, não. Gatas, eu conheço muitas de nós muito mais machistas do que alguns homens. Então nós somos aí, nesse momento, nós temos a chave. Nós temos a chave para virar esse jogo, sabe? Começando por nós mesmos. Começando por nós mesmas, sabe? Então, o primeiro passo aí, para nós mulheres e homens, é abrir esse portal de conhecer a própria sexualidade. Abrir esse portal. Perceba, por exemplo, quando chega alguém fora que te afeta, que te provoca num modo que intriga. Se eu sou heterossexual, se eu sou bissexual, se eu sou homossexual e vem alguém e me toca e me olha de um jeito que eu não sei e eu acho estranho, mas ao mesmo tempo eu não consigo negar aquela atmosfera, porque tem libido, inclusive minha, envolvida ali, por estar sendo olhada por aquela mulher, por exemplo.
Eu, uma mulher, sendo olhada por outra mulher e sendo desejada e sendo tocada. Nossa, mas eu sou heterossexual. O que está acontecendo? Então, dependendo do quanto eu esteja ou não preparada para acolher essa área minha, que é minha, porque senão não tinha sentido. Né? Pode até ser do outro também, mas aí são outras questões. Mas está mexendo comigo a minha. Dependendo do quanto eu posso ou não acolher isso, eu vou querer tirar o outro do meio. Sai daqui. Como é que você está fazendo isso comigo? A culpa é sua. Eu estava aqui no meu canto, você veio e me afrontou e me invadiu. Abusou de mim. Sai da minha frente. Né? Então, ó, é muito importante não tomar partidos. Não tomar partidos é realmente ver quem é aquele espelho. É um espelho. Claro que alguns de nós estamos trilhando uma jornada de autoconhecimento, de autolapidação, que me impulsiona ao lugar de estar mais ou menos vulnerável a manifestar determinados comportamentos. Certo? Alguns vão manifestar mais, outros vão manifestar menos, dependendo do quanto aquilo já seja conhecido dentro de si. Mas a inscrição daquele desejo, daquela prática que eu vejo no outro, tá em mim também. Pelo simples fato de eu ser uma célula do todo. Pelo simples fato de eu ser uma célula do todo. Eu lembro do Sócrates, conhece a ti mesmo, conhecerás o universo. Se eu quiser saber como é que funciona o mundo, é só eu estudar uma casinha de formigas. Pode parecer uma loucura isso que eu estou dizendo. Mas se eu estudar mesmo a efeito nano, o funcionamento da comunidade de formigas, eu vou compreender o universo. É a mesma coisa em proporções diferentes. Então tá fora. Me incomodou? É meu. Ainda que eu nunca tenha manifestado aquilo, ainda que eu nunca me permita manifestar, por mais que eu negue, é meu. Então quem é esse outro que está me provocando dessa forma? Está me provocando por quê? Por que está me afetando? Por que eu não consigo me desligar disso que o outro apresenta para mim? Tem desejo e tem repulsa. Tem repulsa e tem desejo, né? Então, essa área da sexualidade, eu sinto que nós estamos tendo nesse momento, com mais força, uma grande oportunidade de cura. Grande oportunidade de cura. Grande. O que é tudo isso? O que é o abuso? O que me vulnerabiliza à situação de abuso e de abusador? É delicado falar sobre isso, né? Porque é uma flecha no coração da vítima e do algoz, ou seja, é uma flecha no coração dos polos. É uma flecha bem no meio, bem no ponto vazio que a dualidade não toca. Então é muito profundo, muito profundo. E aí a questão mesmo é se observar. Se eu observar, me observar, ver, por exemplo, a mínima coisa, observa. Por exemplo, quando eu estava no centro cultural, que eu falei no início do vídeo, por que eu tô incomodada com esses cachorros fazendo sexo? Por que eu tô incomodada? O que dessa natureza minha eu tô negando? Por que eu tô incomodada pelo fato dos cachorros estarem fazendo sexo em público? O que é que dessa dimensão da natureza, dentro de mim, eu estou negando? Teve um desconforto, eu parei tudo e fiquei investigando o que é. E descobri muitas coisas ao meu respeito, a respeito do que eu permito, do que eu reprimo. Só com essa cena. Então tudo é revelador, tudo é muito revelador. Pro bom pesquisador, pro bom explorador, para quem tá com as ferramentas a postos, na medida do possível, para investigar. Tudo é material de trabalho, de autoconhecimento, né? Então é isso, boa exploração dessa mina pra gente, que tem um ouro, né? Bem no núcleo dessa cirurgia toda. Tem um ouro.